Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Eu confio em ti, Jesus. Eu te convido, Senhor, a estar no meu barquinho. Aleluia. Aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me segurou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Riba la balasika, masterial da cheva la bastéria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor, mais uma vez. Graças a Deus, nós estamos aqui nessa tarde para glorificar o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Enquanto os irmãos procuram Abacuque, capítulo 3, eu quero louvar a Deus por essa tarde maravilhosa, por esse privilégio de poder estarmos aqui na presença do Senhor. Agradeço a Deus também por essa oportunidade, pastor Raimundo. Que Deus abençoe, presidente desse tão grandioso evento que é o MADA. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Capítulo 3, versículo de número 17.
Os irmãos que encontrou, digo amém. Palavra de Deus aos nossos corações. Livro do profeta Abacuque, profeta, um dos menores. Glória a Deus. Palavra de Deus, capítulo 3, versículo 17, nos diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Muito obrigado, podei vos assentar. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos nessa tarde na presença de Deus, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos o profeta Abacuque vivendo uma vida de abundância na presença de Deus. E quando nós olhamos a palavra que ora acabamos de ler, nós encontramos aqui o profeta Abacuque diante de uma grande situação adversa. A história com Flávio Joséfo revela-nos a respeito desse profeta, que é chamado profeta menor, não pela sua estatura, mas pelo pouco que escreveu a respeito do cânon sagrado. E quando nós olhamos aqui, o profeta Abacuque, ele vive uma vida de abundância na presença de Deus. E eu quero trazer-lhes uma mensagem subalterna ao tema: vivendo uma vida de abundância na presença de Deus. Quando nós olhamos a história da humanidade neste século 21, neste mundo pós-moderno, nós olhamos o contexto da sociedade. Quando às vezes, se perguntarmos para algumas pessoas o que é ter uma vida de abundância, muitas pessoas, quem sabe, elas vão dizer: vida com abundância é você ter muito dinheiro na sua conta corrente. Vida com abundância é você ter carros. Vida com abundância é você ter saúde. Quem sabe, se perguntássemos a algumas pessoas, muitas pessoas, milhares até, poderiam falar outras coisas mais e relacionar que viver uma vida com abundância, quem sabe, é você estar nos maiores eventos, é você estar nas localidades mais apropriadas, é você vestir as roupas mais caras de marcas que existe no nosso país. Quem sabe, alguém relacionava dizendo: vida com abundância é você ter um carro importado. Vida com abundância é você ter isto ou aquilo. Mas a Bíblia Sagrada nos diz a respeito desse profeta. Esse profeta Abacuque, ele sofreu tantas e tantas perseguições. Segundo Flávio Joséfo, este homem aqui agora,
ele encontra uma proposta. O texto que lemos diz, ele começa a exclamar dizendo: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e até o produto da oliveira minta, e o campo não produza mantimento. A Bíblia nos diz que ele agora fala isto aqui, gemendo, mas porque ele tinha uma vida com abundância. A Bíblia fala que o profeta Abacuque, ele encontra uma grande perseguição. A Bíblia diz que ele agora fala gemendo, dizendo: ainda que não haja ovelhas, ainda que não haja gado nos currais, ainda que eu não tenha nada, mas o meu espírito, a minha alma se alegra no Senhor. O meu coração abre para o Senhor, ainda que não tenha nada, mas eu sei da minha fé. Ele sabia o que era ter uma vida de abundância. Aqui o diabo chega para o profeta Abacuque e faz uma proposta para ele. O diabo começa a dizer: olha, Abacuque, você não vai ter a sua figueira, a figueira não vai produzir, o campo não vai produzir. Olha, profeta Abacuque, a sua fé não adianta nesse teu Deus, porque o campo não vai produzir, profeta. Olha, profeta, não adianta você olhar para esse Deus, porque a vide não vai produzir, não vai haver gado nos currais. Você está sendo uma pessoa que está sendo enganado pelas pessoas que estão lhe induzindo. Você saiu da escola de profeta, mas na verdade você está sendo induzido. Esse teu Deus não vai te abençoar, porque eu te digo, não vai haver fruto, não vai ter gado nos currais. Mas o profeta, ouvindo, ele dizia: olha, Satanás, pode não haver gado num curral, pode não haver ovelha nos currais, pode a terra não produzir o seu fruto, mas a minha fé não diminua no Senhor. A minha fé está pautada nele, a minha fé está espelhada nele. Eu acredito nele, eu temo a ele, eu sei que ele vai prover para mim o melhor na minha vida. Nesta tarde Deus está dizendo para você: ele está provendo o melhor para a tua família, ele está provendo o melhor para o teu ministério, ele está provendo o melhor para a tua casa. Basta você ter vida abundante no Senhor, tendo uma vida com abundância na presença dele. Hoje nós vivemos numa sociedade imediatista, onde as pessoas hoje, elas querem tudo ao mesmo tempo, à mesma hora. Lamentavelmente, alguns vivem induzindo as ovelhas. Lamentavelmente, alguns líderes vivem induzindo as pessoas, dizendo que vem para cá que Deus faz. Hoje é assim, as pessoas acreditam em Deus se elas fizerem. As pessoas acreditam em Deus se elas forem curadas. As pessoas acreditam em Deus se elas tiverem posses, se elas tiverem bens materiais, isso ou aquilo. Mas Deus não está querendo uma sociedade desta forma. É lamentável dizer que as pessoas estão viciadas em milagres. As pessoas estão viciadas em prosperidade. Hoje, lamentável dizer, as pessoas estão sendo induzidas a ser viciadas em prosperidade. Hoje as pessoas estão sendo induzidas a ser viciadas em dizer: Deus faz, se Ele não fizer, Ele não é Deus. A Bíblia não nos ensina assim, a Bíblia não nos ensina desta forma. Mas o profeta Abacuque, ele tinha uma visão diferente. Você e eu, nós não servimos a Deus pelo que Ele faz, nós não servimos a Deus pelo que Ele pode fazer, nós servimos a Deus pelo que Ele é, nós servimos a Deus pela nossa salvação, nós servimos a Deus porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma pessoa que tem uma vida de abundante na presença de Deus, ele não está preocupado com seus bens, ele
Ele não está preocupado com A ou B. Ele está preocupado em servir a Deus, em adorar a Deus, em proclamar, ou seja, proclamar o reino e dizer: só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor liberta. Vida com abundância é você ter uma vida pautada na presença dEle. Lamentável, muitas pessoas interpretam a vida com abundância. Às vezes você não pode ter carros, às vezes nós não temos, quem sabe, muitas pessoas não teve oportunidade, quem sabe, de arranhar, quem sabe o inglês, o aramaico. Mas uma coisa, Deus não mede você pelo que você fala, Deus não mede você pela sua faculdade, Deus não mede você nem eu pelo nosso diploma. Graças a Deus que Deus não mede o homem do jeito que o homem mede eu e você, mas Deus olha para o homem, é aquilo que está lá em Jeremias 33:3, dizendo: olha, homem, clama a mim que eu vou te responder, que eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Volta para a minha palavra que você vai ver. Eu vou te abençoar nesta terra. Volte para mim com oração. Se o meu povo se humilhar e orar e converter de todo o seu coração, então eu ouvirei do céu as tuas orações, eu abençoarei o seu gado, abençoarei a sua terra, prosperarei a sua família, abençoarei o teu ministério. É promessa de Deus. Mas se vivermos uma vida de abundância na presença dEle, de oração, de vigilância, de jejum, de consagração na presença do Senhor. O profeta Abacuque tinha esta qualidade. Não eram os problemas que abatia a fé de Abacuque, não era a dificuldade que tirava a visão do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, foi dito para ele dizendo: olha, profeta, nada vai prosperar no teu ministério. Olha, profeta, as vacas não vai ajuntar nos teus currais. Olha, profeta, a tua terra não vai produzir. Olha, profeta, nada vai dar certo na sua vida. Mas ele responde dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Se você pode alegrar no Senhor nessa tarde, independentemente do que você tem passado, Deus está contigo. Se tu passa pelo fogo, Ele está contigo. Se tu passas pelas águas, Ele está contigo. Mas nós alegraremos no Senhor. Nada pode tirar o foco da tua adoração, nada pode tirar o foco de você adorar a Deus. Vida com abundância. Vida com abundância. Quando nós temos uma vida com abundância, nós podemos, quem sabe, estar com o apóstolo Paulo. Quem sabe nós podemos estar como Silas. A Bíblia diz que eles pegaram o apóstolo Paulo e lançaram numa prisão. E aquela prisão era dentro do chão. Os romanos, eles eram tão maus que a prisão romana era uma prisão que o preso ficava praticamente soterrado dentro do chão. E a história diz que Paulo estava dentro do chão, numa grade funda, fria, profunda. Mas a Bíblia diz que Paulo tinha um foco, e abundantemente habitava nele a palavra de Deus. Abundantemente nele habitava o Espírito Santo. Quando você tem abundante a palavra de Deus, não importa onde Deus te leva, não importa onde você está passando, Ele passa com você, Ele anda com você, Ele leva você ao pódio da vitória. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava lá embaixo, mas Deus estava com ele. Ele tinha uma vida abundante na presença de Deus. E ao invés de Paulo reclamar, porque crente que tem uma vida com abundância, ele é como o profeta Abacuque, ele não se abala. Mas o crente que é fraco, o crente que não vive a palavra, porque para você e eu termos uma vida de abundância na presença dEle, é você e eu partirmos para o primeiro princípio, é a vigilância, segunda oração e a palavra de Deus.
Para você e eu termos uma vida de abundância na presença dEle, nós temos que encher o nosso coração com a tua palavra. É por isso que o salmista Davi dizia: lâmpada, luz para o meu caminho é a tua palavra. Ele não saía da palavra do Senhor. É por isso que quando olhamos Josué 1:8, a Bíblia diz que Deus chamou Josué para ser o sucessor de Moisés, e Deus dizia: olha, Josué, não se aparte da sua boca o livro desta lei, mas nela medita dia e noite. É por isso que Jesus também falou lá em Mateus 4:4, que não só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra nos faz viver abundantemente na presença do Senhor. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava naquela prisão fria, caótica, mas a Bíblia diz que ele vivia uma vida de alegria na presença do Senhor. Escute isto aqui: os problemas não podem ofuscar a tua alegria no Senhor, a dificuldade não pode ofuscar o teu louvor para Deus, porque na dificuldade é que Deus te exalta. Se você está na dificuldade, você está na faculdade de Deus. Deus vai tirar você deste lugar, para você saber que Ele é Deus, para você saber que Ele faz, que Ele cura, que Ele opera sinais e maravilha no céu. O apóstolo Paulo estava lá na prisão, mas a Bíblia diz que ao invés de reclamar, e ele começou a louvar a Deus, dizia: olha, Silas, está doendo as chicotadas, mas nós vamos adorar o nome dEle. E à meia-noite diz a Bíblia que ele cantava hinos de louvor a Deus. De repente veio um grande terremoto. Diz: olha, Paulo e Silas, eu sou o teu Deus, eu não vou deixar você nesta prisão fria. Eu sou o teu Deus, eu não te abandonei. Quantas pessoas têm questionado com Deus, dizendo: Deus, aonde tu estás? Deus, aonde tu estás que a minha luta não passa? Nessa tarde Deus está te dizendo, Ele está te dizendo: estou contigo, continua me louvando, continua me louvando. Ainda que não haja gado nos teus currais, ainda que o fruto da oliveira minta, mas o teu Deus é contigo, o teu Deus é contigo. Vive uma vida de abundância na presença dEle. Aragai xeremante couvianai decanta lagachai. A pessoa que vive uma vida de abundância, ela tem uns princípios legais que a palavra de Deus nos ensina. Pessoa que vive uma vida de abundância, o primeiro princípio dele, ele procura o caminho da oração. Uma pessoa que ora, uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela ora, porque ninguém pode ter comunhão com Deus a não ser através da oração. Ninguém pode ter comunhão com Deus, ninguém pode ter uma vida de abundância a não ser através do princípio da oração. O profeta Abacuque, ele tinha esta segurança, porque ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, ele tinha comunhão com Deus. Quantas pessoas no momento da adversidade, ele vive como aquela mulher de Ló. A mulher de Ló não sabia quem era Deus, ela não conhecia Deus, era diferente de Jó. Mas a Bíblia diz que Jó, ele fazia uma oração contínua. Ele orava de dia, ele orava à tarde, ele orava à noite. Ele conhecia Deus. Quem ora conhece a Deus, quem ora tem uma comunhão com Deus. Até um certo dia, que a Bíblia diz que Deus permitiu que acabou os bens de Jó, acabou-se a saúde de Jó. E a Bíblia diz que Satanás, ele deu um voo rasante, chegou lá no terceiro céu, e diz: Deus, e Deus agora pergunta: o que faz aqui? O que faz aqui? Ele diz: eu estou de passear a terra e rodear por ela, porque Satanás é vagabundo mesmo. Eu estou de passear a terra e rodear por ela. Aí Deus diz: olha, observa tu, o meu servo. Você tem observado que meu filho tem temido o meu nome? Aí ele começa a questionar com Deus. Diz: sim, mas ele teme o teu nome porque o seu